sonho muito antigo da maçonaria é pôr um dos seus homens na cadeira de São Pedro. A maçonaria acreditou que tivesse alcançado o seu objetivo quando Ângelo Roncalli saiu do conclave de outubro de 1958, afirmando ser o Papa João XXIII. Abordaremos agora uma parte da informação que indica que Ângelo Roncalli, João XXIII, era maçom e que foi louvado por maçons de graus elevados por todo o mundo. O grão-mestre da Grande Loja Oriental da Itália alegou o seguinte numa entrevista com a revista 30 Dias, abre aspas, quanto a isso, parece que João XXIII foi iniciado numa loja maçónica em Paris e participou nos trabalhos das lojas em Istambul. Mary Ball Martinez tinha uma boa reputação como membro do grupo de imprensa do Vaticano. Ela, nos seus escritos, disse que guardas republicanos franceses observaram dos seus postos Ângelo Roncalli, núncio na altura, vestido a civil, saindo da sua residência para atender às reuniões noturnas de quinta-feira da grande loja maçónica de França. O maçom de grau elevado Carl Jacob Burckhardt escreveu o seguinte, abre aspas, eu conheço o cardeal Roncalli muito bem. Ele era um deísta e um racionalista, cuja força não consistia na habilidade de acreditar em milagres e de venerar o que é sagrado. Quando Ângelo Roncalli foi elevado a cardeal, ele insistiu em receber o seu chapéu de cardeal do ateu socialista e manifesto anticlerical Vincent Auriol, presidente da França, o qual Roncalli descreveu como um socialista honesto. Durante funções sociais em Paris, Roncalli foi frequentemente visto socializando com o embaixador soviético, apesar do facto de o governo russo ter retomado a sua política para a guerra de exterminação massiva de católicos na Rússia. Roncalli também era conhecido como um bom amigo e confidente de Édouard Herriot, secretário dos radicais socialistas anticatólicos de França. João XXIII, encíclica Pacem in Terris, número 14, de 11 de abril de 1963, abre aspas. Pertence igualmente aos direitos da pessoa, a liberdade de prestar culto a Deus, de acordo com os retos ditames da própria consciência, e de professar a religião, privada e publicamente. Isto é heresia. Não é do direito do homem venerar falsos deuses. Esta é a heresia da liberdade religiosa, que foi condenada por muitos papas. A encíclica Pacem in Terris foi admirada pelos próprios líderes maçons como um documento maçónico. O órgão oficial do Concílio Supremo dos Maçons de Grau 33 do México afirmou o seguinte nos seus boletins em maio de 1963, abre aspas, a luz do grande arquiteto do universo ilumina o Vaticano. Tanto em países democráticos como comunistas, Pacem in Terris foi elogiada universalmente. A encíclica Pacem in Terris é uma rigorosa exposição de doutrina maçônica. Nós não hesitamos em recomendar uma leitura atenciosa dessa encíclica. Num livro publicado pelos Cavaleiros Templários, que são maçons, esses alegaram, abre aspas, a direção da nossa ação, a continuação do trabalho de João XXIII e de todos os que o seguiram no caminho do universalismo templário. O maçom de grau 33, Yves Marsudon, disse o seguinte sobre João XXIII, abre aspas, de todo o coração auguramos que a revolução de João XXIII continue. Pouco tempo após ter sido eleito antipapa e se mudado para o Vaticano, João XXIII encontrou uma antiga estátua de Hipólito, um antipapa do século III, e mandou restaurá-la e colocá-la na entrada da biblioteca do Vaticano. João XXIII disse, abre aspas, se eu tivesse nascido muçulmano, acredito que permaneceria sempre um bom muçulmano, fiel a mim. João XXIII também fez coisas, tais como parar o seu carro para abençoar judeus que saíam do culto de sábado. João XXIII disse a um judeu recém-batizado, abre aspas, ao tornares-te católico, não te tornas menos judeu. João XXIII foi também o primeiro homem apontado para exercer o cargo papal, a receber no Vaticano um líder religioso budista e um sacerdote shintoísta. João XXIII queria que o clero da Igreja Ortodoxa, entre aspas, muitos dos quais eram agentes da KGB, participasse do Vaticano II. Os ortodoxos, entre aspas, disseram que o seu clero participaria, com a condição de que não houvesse condenação do comunismo no Vaticano II. João XXIII concordou em não condenar o comunismo no Vaticano II e, portanto, os cismáticos ortodoxos, entre aspas, compareceram no concílio. Isto ficou conhecido como Pacto de Metz, ou Acordo Vaticano-Moscovo. Após a morte de João XXIII, numerosos documentos de comunistas, maçons e judeus foram enviados ao Vaticano, exprimindo as suas mágoas pela morte de João XXIII. Pessoas como Fidel Castro e Nikita Khrushchev enviaram mensagens de louvor e tristeza. Charles Rianday foi um soberano grão-mestre de sociedades secretas. Ele disse o seguinte, abre aspas, em memória de Ângelo Roncalli, Papa de nome João XXIII,
que condescendeu a dar-nos a sua bênção, a sua compreensão e a sua proteção. Ângelo Roncalli escolheu o nome de João XXIII. O nome tem sido propositadamente evitado por papas durante 500 anos, porque o último homem a usá-lo foi o infame João XXIII do Grande Cisma do Ocidente. Existem paralelos incríveis entre o recente antipapa João XXIII e o antipapa João XXIII que reinou durante o Grande Cisma do Ocidente. Ambos convocaram um falso concílio ecumênico no 4º ano dos seus reinados. Os reinados de ambos duraram 5 anos e acabaram pouco antes da 3ª sessão dos seus falsos concílios. Queremos que as similaridades entre o primeiro antipapa João XXIII e o segundo não são meras coincidências. O primeiro antipapa João XXIII foi também o último antipapa a reinar em Roma. Estava Ângelo Roncalli, o mais recente antipapa João XXIII, ao escolher este nome, indicando de forma simbólica que ele estava a continuar a linha de antipapa